Pessoal, a paz do Senhor Jesus, cumprimento a todos com a paz e que Deus abençoe muito o dia de vocês no dia de hoje. Então, vamos para mais uma videoaula. A aula hoje é sobre Levítico. Primeiro quero agradecer a todos vocês que têm participado do projeto Faculdade para a Vida. A Bíblia ela vai ter sempre resposta para tudo e sempre irá nos ensinar a não entrar em uma situação constrangedora. E mesmo se entrar, ela terá sempre uma resposta para que possamos sair dessa mesma situação. Mas o foco aqui são as perguntas, o livro do Levítico. Não quero ser extenso, né, para que não venha cansar você, um vídeo bem pequeno. O livro Levítico é composto de 27 capítulos, né? E é um livro mais centrado em leis, mais centrado em partes que conduzem à lei, né? São diretrizes que constavam na lei, né? Mas o foco dessa videoaula é bem rápido, é só para que possa te esclarecer. Então, eu já falei que é uma das perguntas em si. Isso é inevitável que a pessoa nunca erre. Ela tem que saber quantos capítulos tem, né? E é importante porque quando você calcula 27 capítulos dividido por 3, ela soma um total de 9 dias, né? Então nós temos 9 dias para a leitura da Bíblia, do livro de Levítico, né? Então essa é uma das primeiras perguntas. Uma outra pergunta que a gente tem sempre em mente o texto de Levítico. Ele diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Continuamente ele não é temporário. Continuamente ele não é um por acaso. Ele tem um sentido, né? O que significa ser contínuo, ou seja, um processo contínuo. Então, capítulo 6, a segunda resposta se encontra logo ali naquele capítulo 6. É sempre bom estar analisando, porque é importante isso. Então, uma das outras perguntas, me refiro à pergunta 3, é porque todos os livros, eles são numa ordem cronológica. Por exemplo, a Bíblia tem 66 livros, né? Então, qual é a ordem cronológica de Levítico? Qual é a ordem? O que é ordem? Ordem é a numeração. Então você vai entender, quando a gente pergunta qual a ordem cronológica, é como se dissesse qual é a numeração de Levítico mediante a Bíblia. Tá bom? Isso é uma das outras perguntas que se classificam como a terceira pergunta. A quarta pergunta, nós falamos que o Pentateuco, todos teve um autor. Ele não teve vários, ele teve um autor. Então, você já pode estar imaginando aí quem foi o autor do livro de Levítico. Então, o autor do livro de Gênesis é o mesmo autor do livro de Êxodo, é o mesmo autor do livro de Números e é o mesmo autor do livro de Deuteronômio. Por aí você se vê que essa pergunta está perguntando quem é o autor do livro de Levítico, correto? A quinta pergunta vai falar sobre o irmão de Moisés. Quem foi o irmão de Moisés? O irmão de Moisés foi Arão, né? E Arão teve alguns filhos, né? Ele teve alguns filhos. E uma dessas perguntas é: quem eram esses filhos de Arão? Então eu não posso determinar aqui especificamente quem foram eles, mas no capítulo 10 você vai entender lá quem eram os filhos de Arão, correto? Então, uma outra colocação, uma outra pergunta, houve um fato muito interessante que aconteceu com os filhos dele. O que aconteceu com os filhos de Arão, né? O que eles fizeram, né? A Bíblia diz que eles morreram, mas morreram por quê? E de quê? E por que eles morreram? Então tem essa colocação que você tem que entender, né? Então isso também está no capítulo 10. Você vai estar entendendo que essa é a sexta pergunta.
por que os filhos de Arão morreram e qual foi o motivo que eles morreram, né? Até isso vocês vão ter que entender. Então tá lá no capítulo 10 aproximadamente, dali para frente, tá? E a última pergunta, o livro de Levítico, ele faz parte de uma classificação. Como assim? A Bíblia, ela tem seus 66 livros, mas nós temos livros Pentateuco, nós temos os livros históricos, nós temos os livros poéticos, nós temos os livros dos profetas maiores, nós temos os livros dos profetas menores, nós temos os evangelhos, nós temos o livro de Atos, nós temos o livro das cartas paulinas, temos as cartas universais e temos também o último livro, que é o Apocalipse, o livro da Revelação. Mas a pergunta em si é qual dessa classificação que o livro de Levítico apresenta, tá? Então foram essas as questões desse pequeno vídeo, para que você possa situar, estudar todo o livro de Levítico, mas baseado nessas perguntas, tá bom? Deus abençoe a sua vida e que Deus venha te dar uma boa leitura, né? É importante sempre participar, porque a Bíblia é para nós estudarmos, tá? A Bíblia não é para ser decorada, a Bíblia é para ser estudada e principalmente entendida. Então, fique aqui esse vídeo, que Deus abençoe a sua vida e que você tenha uma excelente prova do livro de Levítico. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.